vejo que foi por essa deturpação de imagem, né? Eu fui criada para uma coisa, para um propósito. E quando eu entendi que eu estava com depressão, que eu estava já no fundo do poço, no subsolo do poço, hoje eu olho para trás e eu vejo que foi por causa dessa autossuficiência, de querer dar conta de tudo, e eu não tenho que dar conta de tudo, isso é libertador, você entender que você não tem que dar conta de tudo. A questão da independência, porque você nunca é feliz sozinho, você precisa das outras pessoas, né? Ser comunidade. Perfeito. É aprender a necessitar do outro. E também por esse vazio que existia em mim. Então, quando minha mãe foi embora, ficou esse vazio. Porque ela não seria capaz de preencher, né, esse vazio existencial. Então, já ligando também, né, com a pergunta sobre a confissão do padre José Augusto, Ótimo. quem me trouxe... Seria a próxima pergunta, isso aí. Sim, sim. Quem me trouxe essa clareza sobre a minha mãe ter sido a deusa mãe foi o padre José Augusto. Então, como que foi essa confissão? Né? Inclusive, tem muito a ver com o programa PHN. Enquanto eu reescrevia, né, o relatório, eu lembrei disso. Chegou um determinado momento da minha vida, depois que aconteceu tudo isso com a perda da minha mãe, que eu fui me reestruturando de novo. Então, eu fui me encontrando em alguns pontos, né? A Larissa, ela já não se via mais como a Larissa médica, mas ela foi encontrando outras versões dela. Fiz curso de comissária, formei em comissária de bordo, abri a minha empresa de fotografia, fiquei noiva, consegui reformar toda a minha casa, ter uma casa para mim, com projeto de arquiteto, tudo que se sonha para uma menina de 23 anos. Mas um dia eu cheguei em casa e eu não me sentia feliz com tudo aquilo. E então foi quando Deus ali, ele começou a fazer um outro processo comigo, né? Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com o meu pai, né? Porque no momento que eu mais precisei dele, ele também, por questão do luto, hoje eu vejo que também foi uma fuga dele, né? Mas na época eu precisava da figura do meu pai e eu não tive. Então, a única forma que Deus encontrou para que eu pudesse perdoá-lo 100% e também ter um olhar mais misericordioso para com o outro, foi me levando a vários pecados. Parece contraditório isso. Mas você só consegue entender a dor do outro quando você também passa. Então, ali, antes dessa confissão do padre José Augusto, eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a focar muito no meu trabalho, na minha empresa, e também eu entrei num outro relacionamento. E esse relacionamento, além de eu ter um papel de amante, era um relacionamento homoafetivo. Então, ali eu perdi tudo que, para mim, eram princípios. Tudo. A Larissa, ela perdeu o caráter, ela perdeu os princípios, ela perdeu a figura feminina, ela perdeu tudo. Tudo que há de distorção de imagem, ali naquele momento estava eu. E aí, uma vez, por orgulho, olha só como que é, por orgulho, eu fui levada até uma casa de swing. E aí, nessa casa de swing, o Senhor me mostrou todos os demônios possíveis. Então, eu não conseguia ver o corpo das pessoas, nada disso. Eu via as silhuetas delas e, atrás delas, os demônios. E aí, o Senhor foi me contando a história de cada pessoa que estava ali. Cada pecado. Aquela que estava traindo, aquele que estava traindo, aquela que estava se prostituindo. Todos Mas os isso pecados. assim, Larissa, você estava sob efeito de álcool, alguma coisa assim? Não, vinha um negócio... Não, sob efeito de pecado espiritual mesmo. Sobre efeito de pecado. Meu Deus. Eu abri uma porta e eu queria... Esse relacionamento, ele aconteceu porque eu queria mostrar a essa mulher o amor de Deus. E eu queria tanto amá-la, que ela conhecesse este amor, que eu fui me afundando. Que eu fui me afundando. E aí, nesse dia, nessa casa de swing, o Senhor falou para mim, é isso que você quer para você? Porque é disso para pior. É isso que você quer para você? E aí, num evento dos Jovens Sarados aqui na Canção Nova, há anos atrás, eu fui no confessionário. Esse meu padrinho de comunhão falou, Lari, antes de você conversar comigo, eu quero que você vá num confessionário. E eu fui. Mas descrente, porque eu não conseguia sair. Era tantos pecados, mas tantos pecados que eu não conseguia sair daquilo sozinha. Era uma força muito maior do que eu. E aí eu fui nesse confessionário. Eu ajoelhei para confessar, comecei a confessar e o padre falou assim, para e levanta. Aí eu já pensei, meu Deus, eu não posso nem confessar, lascou, né?
Aí ele falou assim, vamos lá para a última sala. Eu falei, meu Deus, ele vai me levar, ele vai me exorcizar, não sei o que ele vai fazer, né? Já pensei tudo. E aí ele saiu daquela sala, me levou até a última sala, ele sentou assim comigo nessa mesma distância. Ele percebeu que você precisava de um atendimento primeiro. Sim. E ali Esse ele era o Padre começou... José Augusto. Padre José Augusto, mas eu não sabia. Eu não o conhecia. Nem conhecia, né? Não. E ali eu vejo que o Senhor, ele preparou o melhor vinho, né? Não porque os outros padres não são bons, não é isso, pelo amor de Deus. Mas foi o melhor vinho para aquela festa. Para aquela festa, para Ou aquele seja, momento. para aquele momento. Sim, para Sim. aquele momento. Sim. Então, na correria do evento e tudo mais, ele ficou ali 1h e 45 minutos comigo. Eu me lembro muito bem, 1h e 45 minutos comigo. E aí ele falou assim, você ama tanto as almas, você quer tanto a salvação das almas, que você está perdendo a sua alma para tentar salvá-la. Se você a ama como irmã em Cristo, agora você tem que se separar dela. Porque se vocês morrerem, além de sua alma estar indo para o inferno, você está levando outra alma para o inferno. E aquilo foi muito impactante para mim, porque o que eu queria era mostrar o amor de Deus e não levá-la para o inferno. Agora, E ele veja estava como que a verdade preocupado liberta, com a né? sua salvação, né? Sim. Ideia da pessoa Sim. também. E veja como que a verdade liberta, né? Sim. A verdade é libertação. A gente não pode ter esse respeito humano, imagina, né? Tem que chegar e dizer a verdade para a pessoa, que foi o que o padre fez com você, né? Foi. E aí ele me falou assim, você está brincando de roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você coloca você abastece, né, todos os gatilhos, não sei como que chama, né, todas as munições. É o Você- tambor. Porque assim, Algumas. você pega um revólver, e eu tô falando daqueles revólveres que tem aquele tambor que gira, e Gira, tem né? aquele martelinho, certo? Isso. Antigamente tinha uma brincadeira muito de mau gosto, que você colocava uma bala no tambor e girava. E aí você fechava e atirava. Sim. Então é gatilho. uma roleta russa. Você vai brincando com o perigo, mas uma hora você acerta a bala mesmo, a bala estilhaça e mata a pessoa. É isso que o padre se referia, né? Essa roleta russa de você brincar com o perigo. Foi. Com um perigo que é capaz de te matar. Foi. É isso que ele quis dizer, né? E ele falou, você está brincando de roleta russa, você sabe o que é? E aí ele me explicou. E ele falou assim, Deus te deu 365 chances. Quantas chances mais você quer? Hoje você precisa começar a viver um PHN. Porque você não vai conseguir pensar em 2, 3, 5, 10 dias. Você só vai conseguir pensando dia por dia. Então, por hoje, eu não vou mais pecar. E, de fato, eu comecei a viver isso, que tanto prega esse programa, o PHN. Por hoje, não. Então, era um dia por vez. Um dia por vez. Eu só conseguia pensar hoje. Só hoje. E aí eu fui fazendo estratégias para conseguir fugir de tudo aquilo que me lembrava deste relacionamento. Até o cheiro era tão forte que eu falo que era como uma droga. Me tirava de mim. Me tirava de mim. Eu não me reconhecia porque eu nunca tive essa tendência. Mas foi algo que por desafio eu acabei entrando e me afundando. Pelo desafio. Então, eu nunca tive essa tendência e quando eu fui ver, eu já estava mergulhada naquilo. Só que para eu sair, eu precisava viver um dia por vez, porque se eu me preocupasse com 2 ou mais, eu não conseguiria vencer. Olha, eu achei interessante quando você mencionou aquele fato de você ver demônios, né, no ambiente em que você estava, que você foi. O demônio, ele não tem a força assim, de nos fazer pecar em si, ele não peca por cada um de nós, mas ele trabalha na nossa liberdade e por trás de cada pecado capital sempre tem ali um demônio escondido, instigando também. É só lembrarmos aqui do pecado contra a castidade, quando fala de Sara e Tobias, tinha ali um demônio chamado Asmodeu, que ali influenciava negativamente, não é isso? Quando fala da avareza, tem também, as Sagradas Escrituras fala do Mamon, né? Tem um demônio ali também. Mas, veja, você estava em pecado e o Senhor estava ali já te direcionando, mas para que você saísse daquela vida. E depois, encontrando ali com o Padre José Augusto, ele revela para você, na verdade, o desejo profundo do coração de todo padre, né, que está ali nos confessionários. Eu recordo aqui do padre Edmilson, né, fundador de vocês, que roda esse Brasil, mundo inteiro, para resgatar os jovens da garra do demônio, porque tem um objetivo
sagrado no coração de cada padre também, que é a salvação das almas. Então o padre José Augusto estava preocupado com a sua salvação e a salvação da outra pessoa também. E roleta russa seria você morrer em pecado mortal. Imagina. Sim. Nós não sabemos, né? Quando vai ser, não sabemos o nosso dia, morrer em pecado mortal. Ali ele não estava falando nem assim de uma outra realidade que não fosse essa de morrer em pecado mortal. Para dizer assim, PHN é você sair da vida de pecado mortal e entrar na vida da graça. E precisamos nos manter na vida da graça. E é o Senhor quem nos auxilia, quem nos conduz, quem nos ajuda e nos impulsiona, né, com a graça atual ali, nos leva para a confissão. Porque é para a salvação das almas. Sim, exatamente. Quando a gente está em pecado, né, Deus age com a sua misericórdia. Mas quando não, é a graça, né? E é muito diferente. É uma leveza de... Até nas situações mais difíceis, você estar em estado de graça e você estar em pecado mortal, né? Quando você passa por uma situação difícil, é muito diferente. Porque ali você, mesmo em meio à dor, você tem um propósito. Você tem um porquê, um porquê. E quem está comigo, né? Que é Deus. Agora, quando você está em pecado mortal, tudo vira contra você. Seus pensamentos, o seu dia a dia, aquilo que você vive, tudo se torna muito mais pesado. Exatamente. Larissa, tem muita coisa legal da sua história, mas tem uma que eu queria que você partilhasse um pouquinho também pra gente, que foi a sua estadia na África, né? Porque essa continuidade, né? De ter os amigos ali por perto, Deus te amparou em grandes perdas, e aí depois você teve que fazer todo esse processo, inclusive de perdão do seu pai, que foi embora quando você mais precisava. Toda essa realidade que eu pelo menos percebo também uma realidade espiritual, para perder a sua alma mesmo, uma contaminação espiritual ao ponto de interferir inclusive na sua afetividade, né? Sim. Então, enfim, todas essas coisas e Deus ali cuidando, amparando, trazendo esse momento da confissão, que aliás é um momento de graça e libertação para todos nós. E aí veio, claro, toda a missão, jovens sarados e tudo mais e tal, mas essa parte eu imagino que deva ter sido muito importante para você. Eu sei que é difícil, porque deve ter sido muito intenso lá, mas como é que foi para você parar lá? E a Larissa voltou diferente dessa estadia lá na África? O que mais mexeu em você lá? Como é que foi essa experiência na África? Tá, vamos por partes, que são muitas perguntas. O padre José Augusto, ele também soltou uma profecia. Ele falou, a próxima vez que você vir para cá, vai ser para dar o seu testemunho. E eu estava saindo nem tinha saído de um monte de pecados para escutar que da próxima vez que eu pisasse na Canção Nova eu estaria dando o meu testemunho. Mas assim foi, eu fiquei sem vir para a Canção Nova por muito tempo, né? Não porque eu não queria, mas de fato pela logística, eu morava longe, né? E trabalhava também. E aí quando eu voltei, depois de muito tempo, foi já no processo África. Então, o senhor Eto, ele fez o apelo para que jovens sarados pudessem dar 1 ano na África, assim como o Monsenhor, né, fez para a Canção Nova. E ali eu dei o meu sim. Só que quando eu olhava para trás para toda a minha vida, eu falava, eu não vou dar 1 ano. Eu vou dar a minha vida toda, porque da onde Deus me tirou, tudo que eu posso dar é a minha vida, tudo que eu posso retribuir para Ele é a minha vida. Então, eu dei um sim no processo África. Eu já tinha passado por um bom parte desse processo de me reconhecer, de entender quem eu era, de Deus ir me curando. Mas eu vejo que ali na África eu pude tocar de fato aquilo que eu fui criada para ser, filha amada de Deus. Então, Ele me permitiu passar por todos esses pecados para que eu pudesse ter um olhar mais misericordioso para com o próximo, e também misericordiasse aquela nação. Porque ali eu percebi que eu deixei todo o meu eu, todo o meu jeito de pensar, todo o meu jeito de agir, para ser como eles, para estar um com eles. E se eu fosse a Larissa antiga, eu não iria conseguir, porque a Larissa antiga era autossuficiente, não precisava de ninguém, era do jeito dela, no tempo dela. E ali eu precisei entender que não, que existe um povo que age de forma diferente, que pensa diferente e que também tem uma escravidão espiritual muito grande, né? Isso é muito forte no continente africano.
E ali no país de Moçambique eu pude tocar no que é a minha vocação, do matrimônio. Então ali eu entendi de fato o porquê que Deus me criou, o porquê que eu passei por tudo que eu passei, a história dos meus pais, o porquê que eles reagiram daquela forma comigo, o porquê que eles me criaram daquela forma. E ali eu entendi a beleza da maternidade, eu entendi a beleza do matrimônio, eu entendi a beleza de ser submissa. Porque quando alguém me falava assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, eu falava, que loucura. Que essa pessoa tá falando? Jamais, imagina. Então eu tinha muitos pensamentos feministas, só que eu não tinha conhecimento de que era um pensamento feminista, porque eu já fui sendo criada assim. E ali eu entendi essa beleza da mulher ser mulher e do homem ser homem, que eu não precisava dar conta de tudo e de que não tem nada terreno que possa te preencher mais do que aquilo que Deus pode te dar, que é a alegria que vem do alto. Então é um povo que não tem nada. Deus, ele permitiu com que eu conquistasse tudo, mas ele também permitiu com que eu fosse para o nada, para ver que a alegria, ela vem do alto. Ela não vem de bens materiais. E ali eu pude tocar essa alegria, essa sede que o povo tem de algo que é imensurável, que é eterno. Que lindo. E quem é a Larissa hoje? A Larissa hoje, ela é completamente diferente da Larissa que foi para a África. Quando eu voltei, eu tive que passar por um processo, né, de me encontrar. Não é nem reencontrar, né, porque quando você vai reencontrar alguém, você já sabe aonde mora, a cor do cabelo, a roupa. Agora, quando você vai encontrar alguém, você não sabe nada. Então, eu passei por esse processo de encontrar a nova Larissa, porque nada daquilo que tinha a Larissa antiga voltou. Era uma Larissa completamente diferente. Então, eu tive que trilhar esse processo. E aí também continuar com a minha história, o porquê que eu fiz cada coisa, quem eu sou hoje, o porquê que eu penso cada coisa hoje, porquê que eu me preparo tanto para o matrimônio, tudo. Hoje você faz parte da missão Jovens Sarados. Sim, faço parte da missão Jovens Sarados. E Tá. hoje eu sou missionária em tempo integral na obra dos Jovens Sarados. Hoje você é missionária em tempo integral. Sim. Vive da missão de evangelizar. Sim. E prestes a casar. Não. É que aqui tem a pergunta assim, em relação a como você se prepara para o futuro, né? Para o futuro. E aqui diz assim, para amar um esposo que você ainda nem conhece, né? Sim. É viver da providência também nesse sentido. Como você se prepara para isso atualmente? Hoje eu entendo que eu não posso esperar uma pessoa chegar para me preparar. A Larissa, ela tem muitas limitações, ela tem muitos defeitos. A história da Larissa é muito forte, né? Eu tenho muitas inclinações, todos nós temos. Então eu entendi que eu devo procurar e buscar ser a minha melhor versão, para que quando eu encontrar a pessoa, eu esteja na minha melhor versão. Porque eu acredito que aquela pessoa na qual eu vou compartilhar a vida, aquele homem na qual eu vou compartilhar a vida, ele também está se preparando para que ele possa dar o melhor. E aí sim, vai ter essa união de propósitos, né? Como se dará, eu não faço a mínima ideia. Porque eu fico pensando de fato, mas a Larissa né? de agora é a melhor versão em comparação com a Larissa que estava na África? Não a que foi, a que estava. Sim, eu sinto muita falta, né? Da versão Larissa na África. Mas eu também vejo que Deus está me preparando para um novo envio. Então, Deus, ele faz nova todas as coisas. E eu sei que a cada passo que a gente dá, confiando, né? Mesmo que na escuridão, a gente confia, a gente dá um passo, Deus, ele prepara novas coisas. Então, eu vim para a Cachoeira, onde eu pude partilhar muitos momentos de cura, de restauração, inclusive com os meus irmãos que aqui estão. Eles fizeram parte desse processo, eles aceitaram a Larissa no momento em que a Larissa precisava se encontrar. Eles partilharam da vida comigo e eles também me ensinaram muito. E me ensinam diariamente. E aí sim, eu estou sendo preparada para este novo envio. Então, Deus faz nova todas as coisas. Eu achei que eu nunca iria viver algo tão extraordinário quanto eu vivi na África. Sim. Mas eu confesso para vocês que eu vivi com vocês. Que vocês foram cura para mim. Que declaração de amor, gente, ao vivo aqui no programa. Coisa mais linda. Eu fiz essa pergunta de propósito, falando do matrimônio, porque você falava de uma maneira tão bonita do matrimônio, parecia que você estava para casar. Só que não, você está à espera. E é bonito isso. Viver à espera também é muito lindo, né? É o como a gente vive todas as coisas. Viver hoje, cada dia, ao seu tempo. Muito bem. Larissa, chegamos ao final.
muito obrigado. Foi linda a sua partilha. Quero te agradecer demais. Quero agradecer o pessoal todo que veio aqui. Deus lhes pague mesmo, viu? Por tudo. Isso mesmo. No próximo programa PHN tem mais Jovem Sarado, né? Tá vindo aqui também Jota alguém que tá tem uma sentadinho ali, experiência meu irmão. muito Ali. bacana. O Jota vai estar aqui partilhando a vida dele também. Mostra o Jota ali. Jota. O Jota veio participar aqui já da partilha da Larissa. E próxima terça-feira ele estará Peter, aqui partilhando E com a vai gente. ter o recadinho final dela, assim, pro pessoal. Recadinho não? final? Ó, Mas menos antes, de um minuto. Mas antes, só quero falar aqui, porque ela falou assim de um processo, quando o Padre José Augusto foi com ela lá para a sala para conversar, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Vai me exorcizar? Para dizer assim, que o grande exorcismo que vai acontecer, que acontece na vida do cristão, é o sacramento da confissão. Procura o sacramento da confissão. Mesmo, aqui eu até quis olhar aqui a página 53 desse livro aqui, do livro do Método PHN, não sei se você consegue mostrar aqui na câmera. Aqui fala dos demônios que estão aqui por trás de alguns pecados capitais. Uau. Aqui tem nomeado. Mas todas as vezes que nós confessamos esses pecados, todos esses demônios aqui que influenciam são exorcizados. Tá bom? Então, muitos nos acompanham agora, fica falando, eu quero um exorcismo. O exorcismo é o sacramento da confissão. Perfeito. Tá certo. Larissa, brigadão. Eu que Em uma agradeço. palavra, o que você diria para essa pessoa que está afastada de Deus? Uma palavra. Persista, persevere. O que é de Deus vale muito a pena, vale a vida. Muito bem. Que lindo. Sobre Sua bênção, Padre. cada um de vós, sobretudo aqueles que nos acompanham nesta noite, essa semente que foi lançada frutifique no seu coração, na sua vida e também na vida de todos com quem você convive, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, família. Até a próxima terça-feira que vem. Próxima terça-feira. Eu espero você aqui na TV Canção Nova, beleza? Não volta mais não. Não dá mais pra voltar, beleza? Vamos lá. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. Quando a gente se dobra diante da dura palavra de Deus, essa dura palavra de Deus torna suave a nossa vida. De 30 de maio a 1º de junho, participe do acampamento Fé em Milagres na Canção Nova. Renove a sua fé com momentos de oração ao lado de Márcio Mendes, Frei Josué e Roberto Tanus. Esperamos por você. Um novo catálogo chegou! A edição de maio e junho conta com lançamentos especiais para o mês mariano, para celebrar devoções importantes como o Pai das Misericórdias, Corpus Christi, o Sagrado Coração e muito mais. Gostaria de conferir a versão digital ou fazer seu cadastro como evangelizador? Acesse portaporta.cançãonova.com. A seguir, Sorrindo pra Vida.